Oi pessoal, bom dia. A gente está aqui em uma entrevista ao vivo, direto do canal do Facebook da Revista Saúde. Eu sou o Theo Rupreste, eu sou editor da Revista Saúde da Editora Abril. E essa é uma entrevista ao vivo que eu posso dizer com muito orgulho que é uma entrevista muito especial. Por que ela é uma entrevista especial? É basicamente porque a gente está trazendo uma pesquisa inédita sobre o que o brasileiro sabe e não sabe sobre o diabetes. Vocês podem ver, esse aqui é o book que gerou, que está com todos os dados desse trabalho. Esse é um trabalho de um esforço conjunto muito grande, gente. É um trabalho que foi feito aqui pela Editora Abril, com a Revista Saúde, também pela equipe de inteligência e mercado da Abril, e teve também o apoio do Endodebate de 2018 e também o patrocínio da AstraZeneca. Então é um esforço conjunto para conseguir trazer para você todas as novidades, ou melhor, tudo que a gente sabe e não sabe sobre diabetes, essa doença que é mais complexa do que a gente pode imaginar em um primeiro momento e, pelo que a gente vai ver, até mais grave do que a gente pode imaginar em um primeiro momento. Bom, importante dizer que não sou eu que vou falar tudo isso para vocês. A gente tem um enorme especialista, um parceiro de longa data aqui da Revista Saúde, para conversar com vocês, que é o Dr. Carlos Eduardo Barracuri, ele é endocrinologista da USP de Ribeirão Preto, ou melhor, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Dr. Curi sempre ajudou a gente aqui, né, Dr. Curi? Obrigado por estar aqui hoje. É um prazer, Theo. Eu acho que esse projeto, especialmente, é a cereja do bolo de tudo que a gente já fez. A gente consegue atingir um grande número de pessoas. Perfeito. Vocês devem ter notado também que à esquerda do Dr. Curi, ele apareceu ali, é o Diogo Sponchiato, ele é redator-chefe da Revista Saúde, esteve diretamente também trabalhando com essa pesquisa e que vai poder ajudar vocês a trabalhar com esses insights que apareceram. Vocês participam também, viu? Por favor, participem. A gente está aqui com o meu celular, eu vou anotando e pegando todos os comentários de vocês e repassando para os dois ali, para a gente ter um debate legal entre eles e o público, representado aqui por mim. Olha que responsabilidade eu estou aqui hoje, hein, gente? Mas então, obrigado pela audiência. Vamos começar logo, né, gente? Se vocês puderem, então, primeiro, acho que é importante, né, gente, apresentar a pesquisa, quem foi feita, porque isso traz uns detalhes interessantes, né? Isso aí, obrigado, Theo. Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês para apresentar para o grande público em primeira mão os resultados, né, alguns dos principais achados dessa pesquisa. Então, por que fizemos essa pesquisa? Né? Usar alguns dados gerais, se estima que a gente tenha 12,5 milhões de diabéticos no país, 40% deles não sabem do seu diagnóstico. Tem uma outra estimativa de que cerca de 30% não estão com a glicemia controlada, ou seja, estão sujeitos a problemas derivados do diabetes. Isso impacta os cofres públicos, a sociedade e a qualidade e expectativa de vida de muitos cidadãos brasileiros. Então, essa é a justificativa de por que fizemos essa pesquisa. Bom, a saúde, né, se juntou com a área de inteligência de mercado da Abril, com a curadoria científica do Dr. Curi, com o apoio da Astra, nós concebemos um questionário que foi respondido via internet. Né? Nós convidamos pessoas com e sem diabetes pelas redes sociais a participarem e elas respondiam um questionário relativamente extenso, que ele contava com um bloco só com perguntas para diabéticos e outros que eram respondidos por todo mundo. Participaram dessa pesquisa 1.050 brasileiros. Foram 387 com diabetes, 663 não diabéticos. Né? A idade média ficava oscilando entre 45 e 49 anos e a gente falou com brasileiros de todo o país. Nos diabéticos, a maioria é diabético do tipo 2, depois o Dr. Curi vai até poder explorar um pouco as diferenças, e bastante gente que já tinha um diagnóstico com mais de 5, 10 anos, e a maioria também acompanhado com um endocrinologista, né, que é o profissional mais especializado na área de diabetes. Então, esse é o contexto, há um pouco da metodologia, a gente chegou em alguns resultados bastante significativos. E eu vou começar levantando aqui a bola para o Curi chutar, né, Curi, ou cortar, querendo saber, Curi, você que tem toda uma experiência de anos, tanto como pesquisador, como clínico, como médico, qual que foi o dado ou os dados, né, que mais chamam a atenção que a gente conseguiu descobrir com essa pesquisa? A gente viu, quando nós dois apresentamos a pesquisa no Endodebate 2018, eu percebi que tinha um abismo entre a educação médica e o paciente. Muitos dos temas que foram abordados nessa importante pesquisa são muito consagrados dentro da endocrinologia
e da cardiologia e da clínica médica. Essa pesquisa, a maioria dos pacientes foi atendida por endócrinos. Mas vale destacar que quem atende mais paciente diabético no Brasil talvez não seja o endócrino. Muitos que estão assistindo a gente agora é atendido por seu clínico geral. E eu vou te falar o que mais me chamou a atenção. Pessoas com diabetes, as sem diabetes também, mas no geral, 25% não sabe que diabetes mata. E diabetes é a terceira causa de morte no Brasil hoje. Então, como que a pessoa não sabe? Então, está faltando o médico falar abertamente para o paciente, claro, com jeito, de uma consulta correta, da maneira certa, mas alertar até para a pessoa se cuidar. Esse é o dado que mais me chamou a atenção. E se você me permite, eu vou citar um segundo. Claro. O paciente tem mais medo de usar insulina do que medo de morrer. Foi dado dessa pesquisa também. Lembrando que dia 27 de julho agora se comemorou, felizmente, o desenvolvimento da insulina pelo grupo do Canadá, pelo grupo de Toronto. Que coisa. Então, são as duas coisas que eu citaria que mais me chamaram a atenção. Depois a gente vai entrar para entender um pouco desse impacto do tratamento e da insulina, mas continuando nessa questão da gravidade, né? Nessa pesquisa, a gente pedia para os respondentes avaliarem como eles avaliam no sentido de gravidade algumas doenças, tá? E doenças como AIDS e febre amarela, elas apareciam na percepção dos entrevistados como mais graves do que o diabetes. Como que fica essa questão da percepção e como isso acaba impactando no autocuidado, nas pessoas se cuidarem, Cury? Isso chamou atenção quando a gente colocou na nossa coluna aqui, da revista Saúde, no site. Estava se falando tanto de febre amarela no início do ano que a gente fez uma. O que mata mais, diabetes ou febre amarela? Isso chamou muita atenção da gente, hein, Theo? Por causa disso. Eu acho que isso é sinal de que a gente precisa comunicar melhor. Esse nosso encontro aqui, para o público leigo, via Facebook, é uma das ferramentas que tem que ser feita. Mas eu acho que é divulgação na mídia leiga, é o médico na frente do paciente explicar. Porque às vezes ele está mais preocupado com a vacina, faz fila no município do lado aqui. Mas às vezes a pessoa está na praia com a glicose de 300, ela fala, não, amanhã eu vejo isso. Perfeito. E eu acho que isso é um caso ainda, doutor Cury, que remete um pouco ao que vocês vão evoluir do ponto de vista de eventuais consequências ou mesmo morte mesmo por diabetes, mas que é o sintoma, né? A pessoa quando ela tem febre amarela, um quadro de febre amarela, isso é gritante que ela tem o quadro. Já no diabetes, a coisa muitas vezes não aparece. A gente teve até a Maria do Carmo Bianzini, que perguntou quais os sintomas de diabetes. Ela tem histórico na família, você tem muita gente aqui já perguntando, Josefa perguntou também sobre histórico na família. Então, talvez olhar mais para o histórico, para os exames, é mais interessante do que olhar, eventualmente, para os sintomas que a gente está avaliando, né, doutor? Eu vou te falar, o pessoal tem que guardar isso aqui, mas guardem, por favor. Diabetes não dá sintoma. Mas toda entrevista, às vezes, perguntam quais são os sintomas clássicos. Eu vou dizer, urinar muito, beber água demais, emagrecer de graça, sem fazer força, gratuitamente, a visão ficar turva. Esses são os sintomas clássicos. Mas, gente, cá para nós, quando atinge o ponto de ter sintoma, a glicose está muito alta. Então, hoje, no século XXI, o diagnóstico de diabetes tem que ser feito antes dele dar o sintoma. Perfeito. É como se você dá um diagnóstico de câncer de mama quando já tem uma laranja no peito da mulher. Não é aí, eu quero pegar, é o pequeno. Perfeito. E aí entra um outro número da pesquisa, que foi, já que nós temos que dar o diagnóstico, tem que fazer exame. Em Diogo, esse também chamou a atenção da gente. É baixo o índice de pessoas que fazem os exames que ajudam a dar o diagnóstico de diabetes. Então a gente está falando de uma doença silenciosa que a gente não pode esperar dar sinal. Como que a gente vai descobrir antes? Fazendo exame. E aí, né, doutor, que exames são esses, né? Perfeito. Glicose de jejum, todo mundo que está vendo a gente Acho que já conhece fez. mais, né? E na pesquisa também, né, Cury? Na pesquisa Quase todo mundo fez. Mas aí a gente viu, tem um exame que é o teste oral de tolerância à glicose, é o segundo exame. A pessoa toma um copo de água com açúcar e mede a glicose no sangue 2 horas depois. Esse é o segundo exame. Sabe quantos por cento fizeram? Dos não diabéticos? 40% só.
E os não diabéticos têm que fazer também, doutor, não é? É justamente o não diabético, para Exato. dar o diagnóstico. E o Diogo falou bem, 40% da população tem diabetes e não sabe que tem. Isso é muito grave. E tem um terceiro exame, que é a hemoglobina glicada, que é o dedo duro do diabetes dos últimos 3 meses. Só 47% fez. Então isso é muito grave. Perfeito. Vou até insistir ainda no ponto que, pelo fato de não ter sintoma, a pessoa às vezes faz menos o exame, acha que a doença é mais grave. Então, só para dizer que a gente está nesse bololô que é tudo muito junto, né, doutor? É um efeito dominó. Não sinto nada, não faço exame, não sei que a doença é grave, eu acho que ela não mata, e aí é uma doença cara. E Cury, as pessoas, né, a gente deveria cobrar o profissional de saúde? Como que a gente pode fazer mais esses exames que especificamente ajudam, né? Não é para sair fazendo qualquer tipo de exame por aí, mas a gente deveria conversar isso mais com o médico e o médico conversar mais com a gente. Como que a gente pode melhorar esses índices aí? Eu acho que principalmente é informação. O exame é muito barato, a hemoglobina glicada é um exame barato. O teste oral de tolerância à glicose nada mais é do que uma glicose de jejum e 2 horas depois. Qualquer lugar faz. O método é o mesmo em todo mundo. Então, é a gente levantar mais a bola. Não tem efeito colateral nenhum. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer uma coisa que foi manchete até do Estadão esse ano. A prova do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, fez essa pergunta para os médicos recém-formados. E 87% deles errou os critérios de diagnóstico de diabetes. Uma doença altamente prevalente. Perfeito. E tem dado de médico também, né? Gente, deixa eu só aqui aproveitar e fazer uma rodada aí com vocês. A gente tem aqui, primeiro, muita gente falando de tratamento, a gente já chega nesse ponto, gente. Teve bastante também pessoas perguntando sobre, primeiro agradecendo pela relevância e tudo mais, e falando aqui também da gravidade, né? A gente tem o Kaique Souza perguntando se diabetes é mais sério quando os jovens têm a doença. Acho que isso remete talvez um pouco à questão do diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 indiretamente. E para aproveitar aqui também, deixa eu pegar também, teve uma pessoa aqui também falando que acha a doença muito grave no caso dela. Ela ficou até surpresa da gente estar falando de que a doença não é grave. Então eu queria entender esses pormenores da gravidade do diabetes aí, doutor Cury. O diabetes na pessoa jovem, antigamente, todo jovem que era diabético tipo 1. Aquele que usa insulina, magrinho, que não tem história de diabetes na família. Esse é o diabetes tipo 1. O tipo 2, todo mundo conhece, todo mundo que está ouvindo a gente tem alguém na família. É obeso, tem gordura abdominal, normalmente toma remédio via oral, tem hipertensão, colesterol e por aí vai. Acontece que agora está tendo diabetes tipo 2 no jovem também. E se você pensar no jovem, ele tem uma estrada maior pela vida. Então, se você for ver a quantidade de anos vividos com doença, aumenta. Perfeito. Portanto, o risco aumenta. Eu encaro como médico, como clínico, muito mais grave para mim um jovem diabético do que um idoso diabético. Claro. Perfeito. E a gente tem aqui ainda sobre a questão dos limites da glicemia, da hemoglobina glicada. Imagino que isso é um caso à parte para se discutir, mas, por exemplo, Marisa Florentino discute: glicose em 97 já é problema, já precisa tomar remédio, só deixar de comer doces, ela faz a pergunta. E a Juracema Fernandes fala de pré-diabetes, precisa tomar medicamentos ou se só contra a alimentação resolve. Eu vi o Diogo aqui pedindo a passagem porque tem um assunto importantíssimo. Exato. Na pesquisa, a gente notou que é expressivo o número de pessoas que não conhecem o limite normal da glicose, né? Praticamente 1 em cada 4 diabéticos não conhece direito esse limite. E eu acho que é um bom motivo aí para o Cury explicar qual que é o limite mesmo, onde que o pré-diabetes se situa e essa questão aí, se pré-diabetes já entra com remédio ou não, Cury. Aí você que manja do negócio. Uma coisa engraçada, todo mundo sabe que a pressão é 12/8. Vamos lembrar, gente, glicose de jejum é abaixo de 100. Abaixo de 100. Então, de 99 para baixo está valendo. Então, 97 está dentro. Mas a nossa queixa é o seguinte: deveríamos fazer mais o teste oral de tolerância à glicose, que é o segundo exame, e a hemoglobina glicada. Peça para o seu médico. Peça para o seu médico. Agora, 1 em cada 4 não conhece o valor de normalidade.
E aí você tocou num ponto, Diogo, que é o pré-diabetes. Muita gente acha que o pré-diabetes é uma pré-doença. Foi motivo também da nossa coluna, né, no site da Revista Saúde. Pré-diabetes não é uma pré-doença. Tem que ser encarada com seriedade. O número de pré-diabéticos no Brasil hoje ultrapassou o de diabéticos. São mais de 14 milhões contra 12 milhões e meio, segundo os dados da Federação Internacional de Diabetes. Todo mundo que tem pré-diabetes vira diabético? Muita gente fica diabética. Existem alguns realmente que não evoluem. Mas o simples fato de já ser pré-diabético, você já tem aumento de mortalidade cardiovascular, você já tem aumento de retina, alteração de retina do diabetes. Mas como se chama pré-diabetes? E doenças dos nervos, neuropatia diabética. Então, hoje, a gente já... Mudança de estilo de vida é a base. Fazer uma alimentação saudável, uma atividade física regular e, em muitos casos, sim, utilizar medicamentos. Já. Perfeito. Gente, só antes de até, acho que discernir entre o pré-diabetes do ponto de vista da glicemia, só o Adam Araújo está perguntando da importância do médico pedir o anticorpo GAD. Isso é importante? O anticorpo, o anti-GAD, é um anticorpo que se define se a pessoa tem diabetes do tipo 1. Que, na verdade, muitos diabéticos tidos como tipo 2, na verdade, são tipo 1 fantasiados. Então, um importante estudo chamado KPDS, feito no Reino Unido há mais de 30 anos, viu que das pessoas que eles chamavam de tipo 2, cerca de 5% eram diabéticos do tipo 1, adultos. Perfeito. É um exame interessante, pode ser feito, mas na verdade ele depende da suspeita médica. Se o médico está suspeitando que você é diabético tipo 1, normalmente a gente pede esse exame. Mas não é um exame que se pede toda hora. Legal. Ótimo. E aí, acho que vale a pena o pessoal perguntando sobre a diferença de pré-diabetes e diabetes no número ali, doutor. No prevalência? Da glicemia, quero dizer. Ah, sim. No jejum, é de 100 a 125 é pré-diabetes. Lembra que abaixo de 100 é normal, de 100 a 125 é pré-diabetes e acima de 125 Perfeito. É diabetes. Então, muita gente que está vendo a gente está entre 100 e 125 e não é atendido pelo endócrino. Às vezes nem sabe que está nesse limite. Nem sabe. Legal. E o Dr. Cury comentou também sobre a questão desse aumento de risco de mortalidade, né, no indivíduo com pré-diabetes, que já corre mais risco cardiovascular também. E aí eu queria puxar uma outra história que a pesquisa revela, Cury, que é assim, você já me contou que doença cardiovascular é o que mais mata diabético. É verdade. E na pesquisa, a percepção, as pessoas não enxergam tanto a gravidade, não acham que infarto é coisa de diabético, elas se preocupam mais com cegueira, com amputação. E hemodiálise. E hemodiálise, problema nos rins. Se você pudesse falar qual que é o impacto dos problemas cardiovasculares, do risco do diabético ter um infarto, um AVC? O diabetes é a terceira causa de morte no Brasil hoje. A primeira é infarto e AVC juntos. Um pouquinho mais de infarto, depois AVC, derrame cerebral. Então, o diabetes colabora para isso. É importante que quem está vendo a gente difunda isso. Muitas vezes o diabetes não mata também só pelo diabetes, ele empurra para outras doenças. E me chama a atenção que, engraçado, o público dessa pesquisa tem medo daquilo que dá sequela. Ele tem medo daquilo que judia, entre aspas, que é a cegueira, amputação e insuficiência renal crônica. E tem um outro item que está antes do coração também, que é perda de sensibilidade dos pés. Legal. Então, isso é importante, é um recado para nós médicos. O nosso paciente se preocupa com isso. Eu entendi o recado. Eu percebo que a população... Porque para nós médicos, durante o endodebate, só falamos de coração. A gente só fala de coração. Nos eventos médicos, na educação médica, é muito coração e derrame, coração e derrame. Está faltando também a gente dar o retorno para o paciente. Entendi. Às vezes do que ele sente no dia a dia ali, que aparece mais para ele, né, antes disso. Theo, e aí eu pego um outro gancho da pesquisa, que menos da metade dos pacientes entrevistados declarou ter feito um check-up cardiológico nos últimos 12 meses. Isso foi de matar. É. Foi. Por quê?
a mortalidade por doença cardiovascular no Brasil, apesar de ser a primeira causa, está caindo no mundo. Tá. Por tudo, por UTIs, por remédios novos, por controle melhor da pressão, do tabagismo. Mas tem duas coisas que estão atrapalhando isso: obesidade e diabetes. São duas coisas. E o diabetes no Brasil, infelizmente, a minoria dos diabéticos, que sabem que são diabéticos, estão bem controlados. A minoria. Entendi. Menos de 30%. Se for olhar tipo 1, é menos de 15%. Entendi. Gente, eu não sei se vale a pena a gente entrar para um assunto que tem muita gente falando aqui. A Flávia e a Eva, só para citar duas, estão discutindo a questão da alimentação. E aí a gente fala de estilo de vida, que acho que é um outro pilar dessa pesquisa que trouxe dados muito interessantes. A Eva, por exemplo, falou que se gostaria de saber como controlar só com a alimentação, se é possível. E eu acho que isso abre muito, inclusive para quando a gente for falar de mitos e verdades. Só estou deixando aqui uma pimentinha aí. Acho que assim, né? Olha só, a relação forte entre diabetes e alimentação. Quando a gente perguntou aqui na pesquisa para o pessoal, diabético ou não, qual que é a primeira palavra que lhe vem à cabeça quando se fala em diabetes? É de longe o termo açúcar. Isso já remete dessa ligação forte de comer com o diabetes. E de fato tem a persistência de alguns mitos. O Cury vai explicar melhor. 30% mais ou menos da nossa amostra aqui de entrevistados acredita que dá para curar diabetes só com a dieta. Então, Cury, se puder aqui explicar um pouco o impacto da alimentação, né, na prevenção e até mesmo no controle do diabetes. Quanto ela ajuda e quais os limites disso? A mudança de estilo de vida, a alimentação saudável é a base. É a base. E não tem como você viver bem com diabetes ou sem diabetes sem ter uma alimentação saudável. O ponto final é isso. Agora, é fato que quando a pessoa tem um diagnóstico de diabetes, ela acaba caprichando mais. Isso muda completamente o curso da doença, o prognóstico da doença, o risco de sequelas e por aí vai. Daí você falar que dietoterapia cura diabetes é muito forte. Eu vou explicar por quê, para todo mundo entender. Quando a pessoa fica diabética, tipo 1, criança que usa insulina, o defeito está no pâncreas. Ele pode fazer a dieta mais restritiva do mundo. Sem insulina, ele morre. Ponto final. O diabetes do tipo 2 é aquele dos 50, 60, 70 anos de idade, com barriguinha, hipertensão. Quando ele fica diabético, quando ele tem um diagnóstico, ele já perdeu cerca de 70% do pâncreas. Então hoje a gente está sofrendo muito no tratamento do diabetes com a inércia terapêutica. O que é isso? É o médico falar assim, faz dieta, faz exercício, na próxima consulta eu vou te medicar. E aí ele parece que medicar é uma punição. Parece que medicar eu vou te punir. E aí fica enrolando. E aí, infelizmente, o diabetes é a principal causa de cegueira, insuficiência renal crônica e a segunda causa de amputação no Brasil. Entendi. Cuidado, né? Desculpa até, mas cuidado, pessoal, com essas histórias de dietas milagrosas que curam diabetes, né? Acho que assim, vale o recado de que a alimentação é essencial. E a gente tá falando o quê, né? Da pessoa caprichar na ingestão de vegetais, né? Comer um pouco menos de carne vermelha e comer mais peixe, comer Verdade. bastante fruta, né? Se hidratar, né? Mas assim, isso é fundamental, mas tem que fazer o tratamento bonitinho também, né? Sem Cury? dúvida. São Sem os dúvida. dois, né? E tem que fazer atividade física também, Sem que é um dúvida. outro ponto que aqui na pesquisa, o índice de pessoas sedentárias é expressivo, né? E a atividade física é importante também para prevenir e para controlar, né, Cury? Tudo que a gente está falando serve para prevenção e tratamento. E, infelizmente, a gente só começa a fazer isso depois do diagnóstico. Por que não prevenir? Aí sim você consegue não ter a doença. Aí é a medicina de alto nível. Perfeito. Perfeito. E aqui, gente, tem a Agnaura, por exemplo, falou: a alimentação saudável e esporte é sempre a melhor opção. Então tem algumas pessoas condizendo aí, andando junto com o que vocês estão falando. A Josefa
ela falando de adoçante especificamente. Ela não tem diabetes, ela pergunta, eu posso comer adoçante? Porque como meu filho tem, a minha casa agora está cheia de adoçante, não tem mais açúcar. Eu queria pegar um pouco emprestado essa pergunta dela e falar do açúcar, que foi um dos temas da pesquisa, e tem aqui, inclusive, um outro leitor, eu até peço perdão, me lembrei, a Anne aqui falando de pão. Então, essa coisa do um item, do açúcar, do pão, da gente focar em um. Como que vocês veem esse tipo de questão hoje em dia, Dr. Cury? Olha, se diabetes fosse só tirar açúcar, tava todo mundo feliz. Na verdade, é muito mais do que tirar açúcar. É ter uma alimentação balanceada e equilibrada, que o Diogo falou bem. Então, é você dormir bem, é você ter horas de lazer, você ter trabalho, você ter uma alimentação saudável. É um conjunto. Pode comer açúcar? Tomar cuidado com o que eu vou dizer. Pode, açúcar branco, açúcar mascavo, qualquer açúcar. Pode, esporadicamente. Se o teu diabetes estiver bem controlado, vale a pena sim. Está descontrolado o diabetes, você não está indo bem, não vai ao médico, está sem controle, não ingira. O adoçante é muito bem-vindo. O adoçante dentro de um planejamento alimentar. Estudos mais recentes mostram que não adianta você usar adoçante e ter uma alimentação irregular, que você engorda. O cérebro encara que o adoçante é doce. Então você não previne tanto o ganho de peso assim, não. Então, hoje, o que a gente recomenda, e aí nós vamos falar de prevenção logo cedo, para quem tem filho pequeno, o ideal é não adicionar nada, nem açúcar e nem adoçante, para a gente crescer com um paladar mais natural e não precisar ter aditivos, nem de adoçante, nem de açúcar. Mas para uma pessoa com diabetes, mesmo não diabético, eu acho que o adoçante é muito bem-vindo. E o da sua escolha, o que você gostar mais, o que for melhor para o seu paladar. Perfeito, legal. A questão do açúcar, né, Cury, quando a gente fala de carboidrato, remete sempre a uma questão do peso também. E na nossa pesquisa, se viu que a maioria das pessoas se consideram acima do peso. Entre os diabéticos, 67%. Eles falaram verdade. Eles podiam mentir. Isso condiz com os dados até epidemiológicos, né, que a gente tem aqui no Brasil. E assim, peso aumenta risco de diabetes, aumenta risco do diabetes ficar descontrolado? Sem dúvida. Se tem uma palavra, todo mundo na nuvem de palavras, eu não sei se o pessoal... Você consegue pegar aqui a nuvem de palavras? Olha só, o pessoal vai ver. Na nuvem de palavras, a primeira que aparece, a maior, que foi mais dita, foi açúcar. E pode ver, doce, tá ali. Então, primeiro, na hora que a gente perguntou na pesquisa o que é mais difícil, está todo mundo falando de dieta, o que é mais difícil? Picadas, monitorar, furar o dedinho, aplicar insulina, tomar remédio? A número 1 foi dieta. O que é mais difícil? Eles querem comer o que quiserem. Então, se fosse para linkar uma palavra, em vez de açúcar, eu linkaria peso. Olha só. Que não importa, você pode ser obeso por comer muita gordura, ou por comer muito carboidrato, ou muita quantidade de tudo, que é o que também eles falaram na pesquisa. O maior erro deles. E a obesidade anda junto com o diabetes, especialmente o tipo 2, né, que é o mais comum que todo mundo está assistindo a gente. Perfeito, acho que vale só explicar um pouco, gente. Essa nuvem de palavras consiste basicamente de palavras que foram comumente referidas ao longo da pesquisa. Então o que está maior ali, está grande, gritante, é o que muita gente falou. É meio por aí, entendeu? E uma outra coisa muito bacana aqui dessa pesquisa, que nos ajudou demais, muita gente acha que não pode, que é proibido comer açúcar. E não é proibido comer açúcar, não é que é proibido. Da maneira correta, do jeito certo, sim. É o equilíbrio, né, o bom senso, né? Sem terrorismo nutricional, né, Cury? Perfeito. Gente, reforçando aqui, como a gente já tem um tempo de transmissão, só para lembrar, a gente está falando sobre o que o brasileiro sabe e o que o brasileiro não sabe sobre o diabetes, uma pesquisa inédita feita pela editora Abril, com o Dr. Cury, consultor Dr. Cury, patrocinado pela AstraZeneca, e que a gente conta muito com a participação de vocês agora. Mandem suas perguntas se vocês tiverem algumas questões aqui, a gente vai continuando. Bom, Diogo, então... Ô, Theo, eu queria até aproveitar, e talvez seja também interessante para compartilhar com vocês, internautas, essa questão, né, do cuidado do diabético com os pés, né? Na nossa pesquisa, a gente viu
16% dos diabéticos relataram que submeteram a teste de sensibilidade dos pés, que é uma ferramenta importante para prevenir essa coisa que tanto nos assusta, que é a amputação, né? Curi, explica pra gente um pouco do cuidado que o diabético tem que ter com o pé. Existe até um termo pé diabético, né, que vocês já ouviram. E o que é esse teste de sensibilidade que não está sendo feito, pelo menos no que essa nossa pesquisa revela, a contento? É o seguinte, esse é um puxão de orelha para a classe médica a qual eu pertenço, infelizmente. É um exame que você não tem como pedir para um laboratório, é durante a consulta, e que você, pelo menos, uma vez por ano, você tem que tirar o sapato do paciente e fazer o teste de olhar o pé, ver se está com frieira, unha encravada, rachadura nos pés, se os pulsos, se a artéria está batendo lá, se está vermelhinho, se está bonitinho. E olhar o sapato do paciente. Olha. A maior arma, você acha que o paciente sofre de ferida aonde? No próprio sapato. E aí, parênteses, a mulherada adora sapato que dói, viu? Que machuca. Mais do que os homens. Salto alto é perigoso? Você vê, quando eu tiro o sapato de uma paciente no consultório, você vê a marca de vermelho, de pressão. Não pode ter ponto de pressão. Vale esse parênteses aqui. Legal. E usar sempre meia. E o médico tem que examinar. Ela tem sensibilidade térmica, tátil, dolorosa, o reflexo do tendão atrás aqui. Então, gente, isso é um exame rápido, simples, que infelizmente só 16%, se você foi bonzinho, 16%. só 16% fizeram no último ano. Olha. E outra, não precisa fazer o teste em toda consulta, mas em toda consulta, gente, tem que tirar o sapato do paciente e examinar o pé. E o paciente pode fazer um autoexame? De vez em quando, como que ele pode observar se está tudo bem lá? O que tem que tomar cuidado que muitos dos pacientes são de meia idade ou de maior idade. Uhum. Então, muitos deles não vão conseguir fazer um autoexame como a gente está aqui, Joe. A gente ainda tem essa capacidade. Verdade. Mas é pedir para o filho, para o neto, para a esposa, olha o meu pé para mim, depois do banho. Abre o dedo, no meio do dedo, no consultório, às vezes eu examino, e o paciente não acredita que está com uma frieira. Eu tiro foto com o celular e mostro para ele. E uma simples frieira, às vezes, é motivo para uma amputação de dedo. E o que é interessante, né, doutor, é que a gente fala que o diabetes é silencioso, mas nesse caso parece que ele até silencia sintomas normais. Então, um paciente que teria a dor não tem por causa do diabetes, e aí pode ter um agravamento do problema. É isso. Por que ele não sente? Por causa da tal da neuropatia diabética, a doença dos nervos. E se acredite se quiser, foi pergunta da Anália Soares, que queria saber de neuropatia diabética. Que é isso. A neuropatia tem várias formas de neuropatia, mas a mais comum é a do pé, e que tem de um lado o cara que não sente nada, ou sente pouco. É o cara que anda de chinelo e só depois de 3 metros percebeu que o chinelo ficou para trás, no chão quente. Essa é a pessoa que vai pôr o sapato, tem uma costura pegando ali, e não percebeu a costura, quando veio tirou a meta vermelha. Mas eu não senti nada, é sangue. Essa é a falta de sensibilidade. E tem uma neuropatia que grita, que essa é mais fácil, é a dolorosa. A pessoa começa a ter dor, formigamento, principalmente à noite. Olha. Não é quando anda, é à noite. Perfeito. Essa neuropatia dolorosa é mais fácil de dar o diagnóstico porque ela grita, porque ela dói. Então, o médico normalmente trata. É difícil de tratar, inclusive. Legal. Gente, se vocês me permitirem fazer uma rodada rápida aqui. Opa! A Jaqueline Gomes primeiro fala que ama salto, doutor. Então, eles tá dando essa resposta aí para o senhor também. Eu sei que eu vou tomar pedrada por causa disso. Eu sei. E ela está perguntando especificamente de álcool e diabetes. Vou aproveitar, eu sei que o assunto é diferente, mas a Flávia perguntou rapidamente de contagem de carboidratos. E eu já faço a pergunta do Wagner, para também não confundir o senhor. Contagem de carboidratos é uma medida que a gente tenta imitar o que o pâncreas faz. Por exemplo, quando eu como 2 pães, o meu pâncreas produz X unidades de insulina naquela refeição. Se eu como 1 pão, obviamente, Perfeito. Menos. A contagem de carboidrato normalmente é feita por pessoas com diabetes tipo 1, que aplicam insulina rápida na refeição. Ele simplesmente tem aplicativo, ele
conta o carboidrato daquela refeição e aplica a insulina rápida de acordo com a quantidade de carboidratos. É uma maneira simplificada de tentar imitar o que o pâncreas faz, mas melhora muito a qualidade de vida e o controle glicêmico. Legal. Isso é muito bem-vindo. Quem pode fazer, quem sabe fazer. Perfeito. E daí do álcool do diabetes também? O álcool e diabetes. O álcool e diabetes, na verdade, a resposta dura e fria seria não pode beber bebida alcoólica. Perfeito. Mas a gente sabe que uma pessoa bem controlada, indo ao médico regularmente, tendo um médico de confiança, tendo um padrão alimentar legal, dá para sim ter uma vida social interessante e beber álcool esporadicamente, sim, sem problema. O problema do álcool, Theo, é o seguinte, é a hipoglicemia. Quando você bebe álcool, você não bebe só álcool. Então você come alguma coisa que normalmente não é saudável. Uhum. Uma Primeiro, friturinha. ninguém pede uma cerveja e um alface. Então, primeiro, então a glicose pode subir. Ah, mas se aí você bebe e não come nada, você pode ter hipoglicemia. Entendi. E aí uma pessoa que está bebendo e tem uma hipo, como é que as pessoas ao redor sabem que você é diabético? Perfeito. Ah, ele caiu duro porque bebeu. Entendi. E às vezes não sabe que é uma hipoglicemia. Então é muito sério. Antes de beber tem que medir a glicose, tem que ter pessoas conhecidas do lado, tem que usar um cartão dizendo... Todo diabético, gente, tem que imprimir um cartãozinho dizendo que sou diabético. E deixar na carteira E ou deixar na na bolsa. carteira ou na bolsa. Isso é muito importante. Ter um cartão, peça para o seu médico na consulta, o cartão para você plastificar. Sou diabético, isso salva vidas. Legal. E aí a pergunta do Wagner. Primeiro, a Eva só pede para repetir os exames primordiais que devem fazer aos médicos. E o Wagner, nessa linha, ele está falando aqui, olha que curioso, no exame de glicose, diz ele, deu valor maior que 100. E na hemoglobina glicada, menor que a referência. Aí ele pede para explicar também essa questão. De novo, Eva, 3 exames. Glicemia de jejum, o jejum mínimo de 8 horas, teste oral de tolerância à glicose, hemoglobina glicada. Eu tenho direito a 3 tiros. Se eu acertar em um deles, eu peguei. Entendi. Aí está a resposta do Wagner, pro Wagner. Acertou um. Se eu tenho 3 tiros. Se eu te peguei em um, eu peguei. Entendi. Vamos aproveitar também, Theo, acho que é dever nosso chamar a atenção. A gente está falando de alguns exames que exigem uma picadinha para tirar sangue, né? E para a gente rastrear se tem diabetes ou não no pedaço. Mas eu acho que vale a gente falar de um outro tipo de picada aqui, que é a picada da vacina. Vacinação é um tema que está super forte agora. A gente, né, as autoridades preocupadas com a diminuição do índice de vacinação, principalmente, né, nas crianças, mas isso é uma questão que afeta os adultos também. E existem populações, como os diabéticos, que têm até uma maior necessidade de certas vacinas. E na pesquisa, mais de 20% dos diabéticos não tomaram vacinas usualmente recomendadas. A mais comum é gripe. A gripe, até as campanhas na TV falam bem. Você tem asma, bronquite, diabetes, tem que vacinar para gripe. Calendário anual, é gratuito. É gratuito. Lá, toma vacina. Sabe quantos que deu aqui nessa pesquisa nossa? 60% só vacinou para gripe. Aí se for falar hepatite B, hemófilos, que causa pneumonia e meningite, e a própria vacina antipneumocócica, gente, então, adulto tem que vacinar, não é só criança. Adulto, idoso, pessoas com diabetes. Por que Bem o diabético lembrado. tem essa maior necessidade da vacinação, Cury? Porque o diabetes é considerado uma doença imunossupressora. É uma doença que diminui a imunidade. Então, quando a gente está jovem, tudo bem, mas chega numa maior idade, ele está mais suscetível, principalmente a infecções de vias aéreas. Aquela gripe que não te derruba hoje, vai te derrubar lá na frente. Pneumonia mata idoso. E falta de informação mata diabético. Então, falta de informação, isso tem trabalhos mostrando isso. Falta de educação, falta de informação em diabetes, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é um fator de pior prognóstico no segmento desse paciente. Perfeito. Gente, conversa boa, anda rápido, né? Então a gente já está aqui chegando para a nossa parte final. Eu queria que vocês pudessem fazer, claro, considerações finais sobre esse trabalho, esse grande esforço que foi essa pesquisa, sobre o que ela ensinou para vocês, né, doutor Cury? O que isso pode ter até mexido no seu consultório aí. E, Diogo, se você também puder apresentar e até mostrar para
para a turma que isso vai poder ser visto também pelo leitor, né, para o nosso leitor aqui da saúde, né? Sim, acho que vale aproveitar para falar na próxima edição da Saúde, edição de agosto, que vai chegar às bancas e aos pontos de venda e ao assinante, claro, no mais ou menos lá para o dia 15, 16 de agosto, nós teremos uma matéria exclusiva cobrindo todos os aprendizados dessa pesquisa. E a gente, obviamente, que também vai divulgar os resultados nas redes sociais e no próprio site da saúde. Acho que assim, para concluir da minha parte, passar a palavra ao Cury, acho que um grande aprendizado dessa pesquisa é que, embora as pessoas tenham acesso à informação hoje, né, por redes sociais, na mídia tradicional e até mais acesso aos profissionais de saúde, falta ainda se transmitir informação qualificada e o maior desafio, uma informação que gera ação, mudança de comportamento. A gente aprendeu com essa pesquisa que boa parte das pessoas sabe que o estilo de vida, sabe o que tem que fazer para prevenir ou controlar o diabetes, mas sofre para aplicar. Estou falando de comer de uma maneira mais equilibrada, de praticar atividade física, de controlar o peso, né, na medida do possível e de seguir a risco o tratamento, né? Não é para ter medo da insulina se ela vai te ajudar, assim como não é para ter medo dos remédios que o médico está prescrevendo. É esse combo que faz o negócio dar certo. E aí eu passo a bola ao Cury para ele fazer também as considerações finais. E para saber, assim, Cury, como que a gente pode informar e engajar as pessoas a se cuidarem e se protegerem aí? Eu acho que é o desafio de todo mundo, porque não é uma doença que envolve QI, é comportamento. Se fosse assim, pessoas inteligentes nunca teriam diabetes, nunca seriam obesas, nunca fumariam. Então, é o desafio de todo mundo e eu acho que esse tipo de pesquisa empodera o paciente. Esse tipo de informação ele vai chegar mais armado no seu médico. Essa pesquisa empodera o médico bom e faz aqueles que estão patinando pensar, o que eu estou fazendo não está chegando no meu paciente. Eu talvez não estou gastando o tempo necessário para informá-lo que cada consulta é uma palestra para uma pessoa. Então, a falta de informação é uma grande doença, no caso do diabetes. É uma doença que não depende do médico operar um apêndice que está inflamado. É parceria, médico e paciente. É uma parceria. Sem essa parceria, não funciona. Nenhum paciente vai ter um médico a tiracolo 24 horas. Perfeito. Então, se a gente não empoderar, não der ferramenta para o paciente, não vai funcionar. Então, eu terminaria da seguinte forma. Não adianta você ter a melhor tecnologia. Nós temos uma coluna, o futuro do diabetes. Não adianta você fazer célula-tronco, discutir o pâncreas artificial, se o paciente não tem informação adequada. Perfeito. Doutor Cury, muito obrigado por estar aqui hoje. Doutor Cury veio de Ribeirão Preto até aqui, então obrigado por estar aqui hoje. Diogo, obrigado também por estar aqui nessa discussão. Obrigado, E, gente, eu acho que então a gente tem um recado final aí valiosíssimo que é se empoderem sobre saúde, né? Busquem informações de qualidade e na hora de ir no médico, conversem com ele sobre isso, façam perguntas. O paciente, né, na essência da palavra, está ficando de lado para esse paciente mais ativo, que pergunta, questiona, quer saber como isso vai afetar o seu dia a dia. Essa pesquisa é muito importante nesse sentido e é por isso que a gente tem tanto orgulho de ter feito parte dela. Então, obrigado por estarem aqui hoje com a gente. Fica o recado que essa entrevista vai estar inteirinha no nosso site em alguns dias. Ela já vai ficar também no Facebook para vocês poderem acompanhar ela o tempo inteiro. Então, muito obrigado pela participação. Um grande abraço. Até a próxima, gente. Até mais.